Olá, eu sou a Thaís Azevedo, da página Moça Não Sou Obrigada a Ser Feminista. Como vocês sabem, o Arthur do canal Mamãe Falei fez um vídeo falando de feminismo. E de acordo com ele é contra o movimento feminista. Eu me propus a refutá-lo por vídeo depois de já ter feito isso ao vivo, quando eu e o Felipe, dono da página Moça Não Sou Obrigada a Ser Feminista, nos encontramos com ele. Bem, vamos à aula. Como todos estão cansados de saber, toda a esquerda tem uma mania um tanto quanto idiota. Sim, eles adoram pegar palavras normais e usar um significado totalmente diferente para elas. Nesse braço feminino da esquerda, eles adoram dar novos significados para as palavras, tais como machismo, feminismo, estupro, feto, liberdade, respeito, entre outras. Então não é de se espantar que qualquer atitude de um homem em relação a uma mulher seja tida como machismo. Machismo existe? Sim, mas não é um elogio, uma cantada, um ato de cavalheirismo. Machismo é a grosseria, o abuso de autoridade ou pensamento equivocado de posse que poucos homens têm. Sabe como a gente lida com isso? Ignorando e não acusando um cara que foi gentil ao segurar a porta para você passar de machista. Eu concordo com o Arthur quando ele diz que cada pessoa fala que feminismo é uma coisa. Por isso eu não me baseio em achômetros, e sim na teoria. Não sou eu que falo que o feminismo é um câncer, uma farsa, uma ideologia cretina que acabou sendo a pior coisa que aconteceu não só para os homens, mas principalmente para as mulheres. São as feministas clássicas que comprovam isso em cada um de seus livros. O erro do feminismo não foi no departamento de marketing, mas na sua criação, na sua base teórica, ou seja, o feminismo é todo errado. O feminismo é mais do que uma rixinha de quarta série entre meninos e meninas. O feminismo prega a destruição dos meninos. Entenda, as feminazes são as mais puras feministas. As feminazes seriam orgulho das primeiras manas, se essas não estivessem queimando no fogo do inferno. Aí eu me pergunto, o Arthur falou de estudar o feminismo a fundo, porque lá no fundo, bem no fundo mesmo, ele seria um movimento genuíno? A professora não gosta de alunos que usam o Wikipedia como fonte de estudo, Tutuzinho. Sua base bibliográfica precisa de um upgrade urgente. O Arthur disse que o maior inimigo do feminismo são as feministas. Errado de novo. O maior inimigo é a falta de lógica. E os homens, é claro. Partamos agora para a aula de história. Vocês têm que entender que antigamente somente uma parcela da população tinha acesso às escolas, a trabalhos não braçais, direito ao voto, direito à propriedade, entre outras coisas. Somente a elite tinha esses direitos. Os outros, somente deveres. Não estou dizendo que era certo, muito pelo contrário. Mas estou afirmando que as feministas não lutavam pelos direitos de todos, mas somente de uma outra parcela, as mulheres da elite. Elas não queriam perder suas regalias, queriam dar pitaco na vida alheia, mas não arcar com o ônus do poder. Ou seja, elas só queriam a parte boa, elas só queriam os privilégios. Na segunda onda, as feministas não buscavam os direitos iguais aos homens. Elas pregavam suas frustrações e afirmavam que todas as mulheres se sentiam assim, e isso não era verdade. Quanto ao resquício de homens que acha que é dono das mulheres, não se relacionem com homens assim. Fica a dica. Temos não somente a Simone de Beauvoir, mas também a Betty Friedan, Valerie Solanas, Gloria Steinem, Virginia Woolf, e todas elas eram misândricas, malucas e doentes. A Simone de Beauvoir não era um Pelé do feminismo, a não ser que o Pelé seja um pedófilo, nazista e misógino. A Simone de Beauvoir nunca teve um objetivo bom. Sim, elas todas têm ideias marxistas, já que o feminismo é o braço feminino do marxismo cultural e do pós-modernismo. E todo o seu discurso só faz sentido se tiver a dualidade opressor e oprimido. Faça com que parte das mulheres acredite nesse discurso e pronto, emborrecemos todo mundo e criamos o feminismo. Não, a terceira onda não visa a identidade de gênero. A terceira onda visa as subcategorias das mulheres. Aqui temos 18 vertentes. Tem a feminista marxista, a feminista radical, a feminista libertária, a feminista green sustentável, a feminista lésbica, a feminista negra, a feminista trans, e por aí vai. Quando é que elas vão entender que a menor minoria na Terra é o indivíduo? O Arthur ainda não entendeu que todo movimento pós-moderno, inclusive o feminismo, usa o discurso do vitimismo para ganhar terreno? Ninguém aqui ignora a dor das pessoas. Mas diferente das feministas, eu afirmo sem medo que mulheres e homens sofrem.
e que se o feminismo ou qualquer coletivo fosse igualitário, lutaria contra o sofrimento de todos e não só de seus pares. Por exemplo, a Lei Maria da Penha não existe para cuidar de quem sofre violência doméstica. Só entra na lei se o homem for o agressor. No caso de mulheres serem as agressoras, é pena simples. Mesmos crimes, penas diferentes para os gêneros. Ou seja, não é uma lei para a mulher, é uma lei anti-homem. Eu concordo que não podemos generalizar. Eu não generalizo, eu constato. Quando uma feministinha embrionária faz alguma coisa, eu uso de exemplo para mostrar que ela não é uma femista, mas uma feminista nos moldes das feministas de raiz. O dia em que todas as feministas romperem com Beauvoir e Companhia Limitada, eu mudo meu discurso. Mais uma coisa que o Arthur não entendeu: feminista não conhece o feminismo. Elas, como ele, acham que o feminismo foi deturpado. O feminismo não foi deturpado. É só ler as autoras e testificar isso. Ele nunca foi igualitário. Ele nunca foi libertador das mulheres. Nenhum coletivo é liberdade. Toda a ideia do coletivismo é pregar a superioridade dos seus pares e, assim, sua escravidão eterna. As coisas para mim são simples. Quer ser feminista? Seja! Não me obrigue a ser uma e não ouse tentar me calar. Feminismo é liberdade, certo? Vou continuar empregando toda a minha energia na destruição desse movimento, antes que ele nos destrua por completo. A definição do feminismo não é difícil, é bem simples. Uma ideologia político-social que prega a superioridade das mulheres em detrimento aos homens e o extermínio do sexo masculino. Arthur, você deveria saber melhor do que ninguém que para eles entenderem alguma coisa é só desenhando e colorindo junto. Dizer que se é uma mulher antifeminista é o mesmo que dizer que quer ser espancada pelos homens e ser tratada como uma escrava. Como disse, o maior inimigo do feminismo é a lógica. Sério, anota isso. Quanto à criação de leis para impor cotas, salários e coisas do tipo para empresas privadas, eu só digo uma coisa: minha empresa, minhas regras. Não gostou? Rua. Simples assim. Para se discutir o feminismo, bem como qualquer outro assunto com propriedade, o indispensável é se ter uma boa base teórica e uma pitada de lógica. Por isso que eu adoro discutir com feministas. Elas defendem uma causa que elas não conhecem e me mandam estudar no final. Cito trechos de livros e elas saem cacarejando. É diversão garantida. O problema do feminismo é que ele foi baseado nas mentiras de que as diferenças de gênero não existem e que as mulheres querem o que os homens querem. Nunca houve a necessidade desse tipo de movimento que iguala homens e mulheres. Nós somos diferentes, mas somos todos seres humanos. Não existe uma opinião mais aceitável, existe uma opinião mais baseada. Entendo hoje que o feminismo só quer uma coisa de maneira igualitária: a destruição completa dos homens e das mulheres. Nossa página possui diversos editores, homens e mulheres, conservadores e libertários. Temos o mesmo ponto em comum. Entendemos que o feminismo é o câncer da sociedade e fazemos de tudo para desmascará-lo. A sua opinião é sempre bem-vinda, mas foque na mais-valia. Nisso você detona. Beijinhos opressores. Tchau!